Vamos continuar estudando as atitudes de Abraão com relação aos diversos eventos da vida, os diversos acontecimentos. Nós vimos que ele participou de uma guerra, um resgate. Ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido preso pelos 4 reis. E agora, quando ele salvou a Ló, quando ele resgatou a Ló, ele resgatou também o rei de Sodoma. E ele veio também com o rei de Sodoma e todos os bens que haviam sido tomados de Sodoma. E agora, então, o que ele vai fazer com os despojos da guerra? Ele era um vencedor da guerra. E como vencedor da guerra, ele tinha o direito de ficar com os despojos. Ele passava a ser o proprietário daqueles despojos. Nós já vimos, irmãos, a questão do direito, quando Abraão declinou do seu direito de escolher a terra em primeiro lugar, deixando-o para Ló, para que Ló escolhesse. Inclusive, a escolha de Ló é que acabou levando a essa situação de Ló ter sido preso juntamente com os habitantes de Sodoma. Nesse sentido, irmãos, agora nós estamos estudando no capítulo 14 e vamos nos deter primeiro entre os versos 21 a 24. Eu vou inverter um pouco da ordem que aparece na Bíblia. Mas o que aconteceu, irmãos? O rei de Sodoma recebeu agora a Abraão e disse assim, Gênesis 14, 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens toma para ti. Ele estava aplicando o costume, a lei daquela região, daquele tempo. Você pode ficar com os bens. Me devolva somente as pessoas. Qual foi a resposta de Abraão a esse direito? Ele tinha o direito de ficar com os despojos, de ficar com os bens. Gênesis 14, 22 a 24. Jurou ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, não tomar nada do rei de Sodoma. A Bíblia diz que ele levantou as mãos, jurou, essa era uma posição de tomar um juramento. Jurou ao Deus não tomar nada do rei de Sodoma, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Quem é que enriquecia a Abraão, irmãos? Quem enriquecia Abraão era o Senhor Deus. E ele não queria que falassem assim, quem deu riquezas a Abraão foi o rei de Sodoma, uma cidade ímpia. Ele não podia, irmãos, receber coisas de uma cidade ímpia como Sodoma, mas ele as recebia, bens e riquezas, recebia do Senhor Deus. Mas veja, irmãos, ele tinha ciência também do direito. Apesar do seu altruísmo pessoal, ele tinha ciência de aqueles que tinham lutado com ele, os seus aliados, mereciam despojos. E ele falou assim: Deus despojos, então, a estes, a Aner, Escol e Mamre. Consciência dos direitos, mas altruísmo. Essa era a posição, esse era o posicionamento de Abraão com relação a esse evento da guerra. Mas nesse capítulo, irmãos, no capítulo 14, dos versos 18 a 20, aparece um personagem interessante que aparece na Bíblia aqui, somente aqui. É o sacerdote Melquisedeque. Veja lá entre os versos 18 a 20. Era Melquisedeque, rei de Salém. O que era Salém, irmãos? Salém era uma cidade chamada Cidade de Paz. Salém era o nome antigo de Jerusalém. Bom, o que diz de Melquisedeque? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa é a primeira vez, irmãos, que aparece o termo sacerdote, que aparece a menção de um sacerdócio. Isso significa o quê, irmãos? Apesar de Deus estar trabalhando com Deus, com Abraão, havia outros servidores do Senhor Deus. E havia também um sacerdócio. Não era somente Abraão que era filho de Deus e que seguia a vontade de Deus, mas lá em Jerusalém, em Salém, havia um rei sacerdote, que depois o livro de Hebreus compara com Cristo.
compara com Cristo, não diz que é Cristo. Veja lá, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo, irmãos, era o mesmo Deus de Abraão. Portanto, tanto Abraão como Melquisedeque adoravam, cultuavam o Deus Altíssimo. E ele disse o seguinte: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Ele abençoou a Abraão. Veja, irmãos, Abraão já era abençoado por Deus, mas agora ele recebeu uma bênção do sacerdote, em nome do Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. E quando diz assim, o Criador do céu e da terra, está querendo dizer o Criador de tudo. Qual a atitude de Abraão, irmãos, então, ao receber essa bênção e ao encontrar este sacerdote do Deus Altíssimo, esse rei sacerdote, após ter vencido a guerra? Gênesis 14, 20. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa também, irmãos, é a primeira menção do dízimo na Bíblia. Como era essa questão do dízimo, irmãos? Veja lá, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E no verso 19 diz assim: ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador, o Senhor Deus é o Criador, portanto ele é o dono de tudo. Criador dos céus e da terra, de tudo. O Senhor é o Criador e é o proprietário de tudo. Deus é que nos dá tudo, irmãos. Deus é que dava tudo também para Abraão. Deus nos dá tudo, inclusive o dízimo. Já percebeu, irmãos? O dízimo o Senhor nos dá em primeiro lugar, junto com os nossos rendimentos, com aquilo que recebemos, vem o dízimo. É o Senhor que nos dá. O dízimo é um presente de Deus. Por isso, irmãos, quando nós vamos devolver o dízimo, nós não estamos doando o dízimo. Nós estamos devolvendo o dízimo que o Senhor já nos deu. E veja como isso é bom, irmãos. Isso não faz com que você seja avarento. Isso faz com que você seja grato. Ora, o Senhor já nos deu tudo. Então eu vou devolver a Ele como sinal de gratidão, como sinal de lealdade, o dízimo. Quero muito, irmãos, que tanto eu quanto cada um de vocês entenda essa questão do dízimo. E que o dízimo não seja uma coisa sofrida, não seja um pagamento. Tenho que fazer um pagamento. Sabe, irmãos, o Senhor Deus não cobra o dízimo. O Senhor Deus não manda cobradores. É muito mais fácil você deixar de pagar a Deus, de devolver a Deus, do que você deixar de pagar um banco ou você deixar de pagar um boleto. O Senhor não manda boleto, irmãos. O Senhor te dá tudo, para que você possa ter o privilégio de devolver a 10ª parte. O seu nome não fica sujo na praça se você deixar de devolver o dízimo. Mas se você deixar de pagar a sua conta, o seu carnê, você fica com o nome sujo, você fica negativado. O Senhor não te negativa, mas o Senhor deseja que você seja leal, que você seja sincero e que você seja especialmente honesto com relação aos bens que o Senhor nos dá. Sejamos felizes, irmãos, ao devolver o dízimo, reconhecendo que o Senhor nos dá tudo e nós temos o privilégio de poder devolver a Ele uma 10ª parte em sinal de reconhecimento, em sinal de gratidão.